esse anúncio feito por Donald Trump na prática ontem quer dizer? O que ele disse, tá? Que a Venezuela está completamente cercada, abre aspas, pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Na prática, isso significa o quê, professor? Bom dia. Bom dia, Mariana, Paulo, Gabriel, bom dia a todos. Bom dia. Mariana, bom dia. Significa que, na prática, os Estados Unidos enviaram 20% da sua marinha para o Caribe. A última vez que nós tivemos forças não tão expressivas, mas comparáveis a essas dos Estados Unidos na região foi em 1989, quando os Estados Unidos depuseram no Panamá o ditador Noriega, que inclusive foi julgado e condenado nos Estados Unidos por tráfico de drogas. E antes disso foi em 1962, na crise dos mísseis em Cuba, quando os Estados Unidos fizeram bloqueio naval para impedir a chegada de mísseis soviéticos, mísseis nucleares a Cuba, que poderiam atingir a Flórida e pelo menos metade dos Estados Unidos sem capacidade de interceptação. Então, na prática, significa um bloqueio naval. Bloqueio naval é um ato de guerra pelo direito internacional. Os Estados Unidos não deixam os navios petroleiros da Venezuela saírem, não deixam navios russos e chineses chegarem, e tem alvejado embarcações que são alegadamente de narcotraficantes na região do Caribe, em alto mar, ou seja, não é no mar territorial da Venezuela, mas na prática é isso que significa, uma forte presença militar. Segundo Trump, isso é para combater o tráfico na região, mas o próprio Trump em campanha chegou a mencionar o petróleo da Venezuela. Nós sabemos que é o maior estoque de petróleo do mundo, são mais de 300 bilhões de barris de petróleo. Então existem três interesses. Existe sim o combate ao tráfico, existe sim o interesse sobre o petróleo da Venezuela e existe o interesse de derrubar o regime Maduro, que, como nós sabemos, é ilegítimo, fraudou as eleições do ano passado, conforme demonstram as atas que estão com a Organização dos Estados Americanos. Mariana. Professor, certamente o governo Maduro é um governo ditatorial, pode-se dizer assim já, o senhor tem toda a razão. Foram eleições, acho que há uma série de comprovações de que houve fraude ali, mais uma vez, inclusive. A minha pergunta é o quanto o senhor considera, eu vou entrar um pouco no mérito da questão mesmo, legítimas essas preocupações e essa afronta, né, ao governo da Venezuela por parte do presidente Donald Trump, e o quanto o senhor acha que tem de bravata aí. Eu queria que o senhor fizesse uma análise do mérito mesmo dessa iniciativa do presidente americano. Pois é, Paulo. Bom, antes de mais nada, se a gente for falar em legitimidade, né, o Centro Carter, que foi um centro autorizado pela Venezuela a observar as eleições do ano passado, declarou e entregou provas para a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização que o Brasil faz parte, de que o Maduro fraudou, perdeu as eleições por 67% dos votos contra o Edmundo Gonzalez, que, aliás, era um candidato inexpressivo, teve que ser colocado às pressas para concorrer, porque a Maria Corina Machado, que tinha mais de 90% de apoio da oposição, não pôde concorrer, e nem a Maria Iores, a Corina Iores, que era uma professora, uma pessoa totalmente afastada da política, que não teve a candidatura aceita pelo regime. Não há dúvidas de que o regime do Nicolás Maduro é uma ditadura. Isso é demonstrado, inclusive, por relatórios da ONU, que são muito claros sobre a perseguição a opositores, prisões, estupros. É um país com 28 milhões de pessoas que tem 8 milhões de refugiados. Então, 630 mil deles no Brasil, 3 milhões na Colômbia, 1 milhão na Argentina, mais de 1 milhão no Chile. Inclusive, isso acabou afetando as eleições no Chile no último fim de semana. Tanto o Partido Comunista quanto o Partido de Direita disseram que o Maduro tem que ser deposto da Venezuela. Há um certo consenso, tanto na América do Sul, na América Central, quanto no mundo todo, fora alguns países que apoiam esse regime, como Nicarágua, Cuba, Rússia, China, por exemplo. Professor, queria te perguntar justamente sobre esses países, né? A Rússia já disse que essa crise pode ter consequências inimagináveis para o Ocidente. Quando essas potências externas elas entram nesse tabuleiro, elas estão entrando para segurar o regime, para comprar energia com desconto, para testar os limites
do quintal dos Estados Unidos, qual é o grau real de disposição delas de bancar esses custos todos, né? Políticos e financeiros também? Bom, não tem possibilidade da Rússia fazer uma intervenção para proteger o regime Maduro. A Rússia não conseguiu defender o Bashar al-Assad na Síria, que inclusive agora está morando na Rússia. Sim. Não conseguiu defender a Armênia, que faz parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que foi a organização criada depois da dissolução da União Soviética para substituir o Pacto de Varsóvia. 6 meses depois que a União Soviética acabou, a Rússia criou essa organização, não conseguiu proteger a Armênia vem reclamando e se aproximando do Ocidente. Não conseguiu proteger o Irã, que foi bombardeado por Israel e pelos Estados Unidos neste ano. Então, a Rússia está atolada na Ucrânia e não tem essa capacidade, embora a Venezuela tenha comprado 24 caças Sukhoi Su-30 da Rússia, dos quais 30 estão operacionais, aliás, 12 estão operacionais, perdão. A Venezuela também comprou o sistema S-300 de defesa antiaérea da Venezuela, o mesmo sistema que a Ucrânia usava antes de receber sistemas mais avançados do Ocidente, como Patriots e outros. Agora, a China também vendeu muito equipamento militar para a Venezuela. Existe interesse, evidentemente, no petróleo da Venezuela. Quando Putin fala que o Ocidente vai ter reações, ele não está falando só dos Estados Unidos, ele está se referindo a, provavelmente, o preço do petróleo. Claro. A Rússia é muito dependente do petróleo, do gás natural. E o petróleo, inclusive, já subiu ontem quando o Trump falou desse bloqueio às embarcações da Venezuela. E aí eu só vou finalizar, Gabriel, dizendo que o Trump também falou que a Venezuela roubou terras e petróleo dos Estados Unidos. Isso deixou uma forte interrogação de que terras ele estaria falando, de que recursos. Porque ele não especifica, ele só fala que roubou e não diz o quê. É o estilo Trump, né? Estilo Trump. Na verdade, lá nos anos 2000, houve uma nacionalização dos ativos de petróleo da Venezuela. Então, tem empresas como a ExxonMobil, por exemplo, que até hoje tem processo contra o governo da Venezuela porque alega que a Venezuela não pagou as indenizações que foram arbitradas na época. Então, provavelmente o Trump está falando disso. Mas a gente nunca sabe, ele é bastante instável, para usar aqui um termo diplomático, e imprevisível, Gabriel. Professor, o senhor falava ali um pouquinho antes, né, sobre as evidências, comprovações, confirmações, né, de todos os organismos internacionais de que a Venezuela é sim uma ditadura, né? Quanto a isso, não restam dúvidas, pelo menos para quem é razoável, me parece. Mas o senhor ia concluir ali sobre o mérito dessa iniciativa do presidente Trump, né? Se ela é legítima, se ela é defensável, ou se ela tem muito de bravata envolvido nisso, se não deveria ser feita da maneira como está sendo feita. Eu queria que o senhor analisasse mais uma vez, por favor, o mérito dessa ação na sua avaliação, no seu ponto de vista, na sua leitura. Então, Paulo, bom, tem primeiro a legitimidade do governo Maduro. Não é legítimo. Claro. Não respeitou a vontade da população venezuelana, inclusive... Eu estou no Rio Grande do Sul visitando meus pais e eu vejo muitos venezuelanos no Rio Grande do Sul que dizem que se o Maduro cair, eles vão voltar para a Venezuela. Assim, se vocês fizerem uma pesquisa nos locais de trabalho, supermercados, locais em que há venezuelanos atuando, uma pesquisa facilmente vai demonstrar que a maioria deles retornaria à Venezuela se o regime Maduro caísse. Então, a gente está falando de novo de um país de 28 milhões de pessoas que tem 8 milhões de refugiados. Então, existe uma ilegitimidade do governo Maduro. Quanto à legitimidade das ações do Trump, são muito discutíveis, né? A gente viu um almirante da Marinha dos Estados Unidos pedindo demissão, que não concorda com as ações da Marinha dos Estados Unidos no Caribe. Por exemplo, em setembro, uma embarcação que alegadamente era de narcotraficantes foi alvejada e, na sequência, também foram alvejados os náufragos. Isso tem sido questionado no Congresso dos Estados Unidos, do secretário, agora secretário de Guerra dos Estados Unidos, antes era secretário de Defesa, eles mudaram o nome, o Pete Hegseth, tem dito que a responsabilidade dos almirantes, os almirantes têm tentado proteger o secretário. Mas é proibido pelo direito internacional você alvejar náufragos. Eles são protegidos pelas normas internacionais, assim como também é proibido esse tipo de ação direta contra essas embarcações. Elas podem pertencer a narcotraficantes? Podem.
Mas qual é a ação normal? É que a guarda costeira se aproxime, faça uma vistoria nas embarcações, se houver drogas, elas são apreendidas e os traficantes são enviados para o devido processo legal. Então isso tem sido muito questionado, e veja, não sou eu que estou questionando, é a Marinha dos Estados Unidos, é o Congresso dos Estados Unidos, não são apenas democratas, são também republicanos que questionam as ações do Trump. Então, mas que outra saída, então, Paulo, só para concluir, teria para tirar o Maduro do poder? Porque a ONU está fragmentada, não funciona. O Conselho de Segurança da ONU é dividido, né? Formado por 5 países com direito de veto. Esses 5 são Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, e nós sabemos que a China e a Rússia defendem o regime do Maduro. Então, que ação pelo direito internacional poderia ser tomada mediante o Conselho de Segurança da ONU, que seria o órgão responsável por esse tipo de ação? Nenhuma, porque está travou também na questão da Ucrânia, na guerra da Ucrânia, trava determinações sobre o Mar do Sul da China, alegações que são feitas sobre imposições da China a seus vizinhos. Então, a carta da ONU está sendo rasgada pelas grandes potências, não é de hoje. Agora, e aí vou concluir com isso, o Trump diz que o Maduro ofereceu tudo para ficar no poder, ofereceu o petróleo da Venezuela, ofereceu os recursos naturais, o ouro, mas o Trump não quer mais o Maduro no poder e ele vem alegando que os narcotraficantes ali são terroristas e com isso ele consegue promover uma guerra contra os narcotraficantes sem passar pelo Congresso, que precisa autorizar. E se ele atacar os narcotraficantes e o Maduro tentar defender, aí ele terá um pretexto para fazer uma guerra numa escala maior, Paulo. E vai ter guerra, na sua avaliação? Onde é que vai dar isso aí? Eu sei que é meio imprevisível. Maduro pode ser deposto? Mas, exatamente. O que o senhor acha que vamos ter daqui para frente? Bom, a Força Militar dos Estados Unidos no Caribe hoje de 13 mil soldados. As Forças Armadas da Venezuela, contando as forças regulares e as milícias, é de 340 mil. Então, 13 mil não são suficientes para fazer uma ocupação da Venezuela, como foi a do Panamá, por exemplo, em 89. Mas esses 13 mil têm embarcações anfíbias, está ali o maior porta-aviões dos Estados Unidos, o Gerald Ford, com uma escolta de 3 destroyers, um cruzador de mísseis, um submarino nuclear da classe Ohio. Tem 10 F-35 na região, tem bombardeiros B-52. Então, o que os Estados Unidos provavelmente farão? Provavelmente, tendo em vista a força militar e o contingente, provavelmente farão operações, inclusive incursões terrestres pontuais contra locais que alegadamente pertencem a traficantes, aeroportos clandestinos, locais de produção de drogas. E aí é que está o ponto. Se o Maduro, que é acusado de chefiar essa organização narcotraficante, tentar defender esses locais, aí o Trump teria um argumento para levar para o Congresso dos Estados Unidos e pedir uma autorização para uma guerra. E aí veja só o que aconteceu com o Irã nesse ano. O Trump também não pegou a autorização do Congresso para bombardear Fordo e as outras instalações nucleares do Irã. Ele alegou que o Irã apresentava risco iminente aos Estados Unidos e com essa premissa atacou essas instalações nucleares e depois justificou no Congresso. Ele está alegando que os narcotraficantes apresentam um risco iminente aos Estados Unidos e com isso pretende atacar os narcotraficantes. Mas se isso escalar pode se tornar sim uma guerra maior, mas precisaria de mais contingente dos Estados Unidos na área. Certamente falaremos mais, professor Vitélio Brustolini, de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Obrigada, viu? Muito didático, hein, professor? Obrigado mesmo. Obrigada. Volte sempre. Obrigado pelo convite. Bom dia.